Nós continuamos ainda falando sobre esse assunto, porque não é só o governo estadual que está repercutindo esses 100 primeiros dias de atuação, popularmente chamado de período de lua de mel. Os primeiros meses de uma nova gestão são reconhecidos como os mais fáceis de um governante emplacar suas pautas, porque não vai ter a resistência no legislativo, além de contar com o apoio da população que o acaba de eleger. E para aprofundar essas discussões sobre como tem sido vista essa nova estrutura do governo Ratinho Júnior, a gente conversa agora com a repórter Simone Giacometti, que está acompanhando a sessão lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Boa tarde, Simone. Como os deputados têm analisado esses 3 primeiros meses de atuação do governador nesse segundo mandato? Boa tarde, Mark. Eu estou aqui acompanhando a sessão plenária. Vou até mostrar aqui, neste momento, o deputado Renato Freitas está dando uma coletiva aqui para nós jornalistas, falando sobre um pedido que ele fez aqui em relação à segurança pessoal dele. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre essa questão. E repercutindo então sobre esse assunto dos 100 dias do governo Ratinho Júnior, o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, fez uma avaliação sobre este início desta segunda vez que o governador coordena o estado do Paraná. Olha, 100 dias, na verdade, é apenas uma continuidade dos 4 anos anteriores. As avaliações do governo, quando se mede por pesquisas, elas estão em patamares que contemplam a satisfação da população em relação ao governo. É o segundo governo e ainda nós não temos nada muito mais concreto em relação a iniciativas que o governo possa propor. Ele anunciou aí um grande programa de obra na área de estradas, na ordem de quase 3,5 bilhões, mas é lógico que para que isso se torne visível e palpável, a população precisa estar na rua. Apenas o anúncio ainda não satisfaz a população. E quero crer que a partir do momento em que essas obras sejam licitadas, iniciem, já se terá uma leitura muito mais ampla em relação à avaliação do governo. Bem, e quem também falou sobre essa avaliação dos 100 dias do governador Ratinho Júnior foi o deputado do PT, Arilson Chiorato, que fez uma avaliação contrária, a tudo que já foi dito aqui. Segundo o Chiorato, há muito mais críticas do que elogios. Não tem muita coisa para comemorar e muito pouco para comentar também, A gente tem, na verdade, um governo que vem se arrastando desde o ano passado, com muita propaganda e publicidade, e nenhuma pauta positiva para o Estado. A gente tem aí a questão do pedágio indefinida, estradas emburacadas por falta de adesão política dele no passado. A gente tem a questão da privatização da Copel, maior empresa pública do Estado e orgulho dos paranaenses. E tem o reflexo da política de aumento dos tributos do ICMS que foi aprovado no ano passado, já começando agora. Então a gente tem aí muita promessa, esperamos que ela se concretize, Boas promessas foram feitas, mas se tornem bons projetos. E a gente está aqui para validar. O que for bom, terá o nosso voto positivo, o que for ruim, terá a nossa opinião contrária. Claro, sempre da forma construtiva, apontando o contraditório e o caminho que a gente acha correto. Nós estamos aguardando também aqui a chegada do líder do governo, Hussein Bakri, para fazer essa avaliação deste início do governo, desta segunda etapa de governo do estado do Paraná por parte do governador Ratinho Júnior. Logo, ele daqui até ao plenário, a gente segue acompanhando, portanto, a sessão. Hoje, 22 itens na pauta, entre eles a criação do Conselho de Segurança, que vai permitir a progressão de carreira dos agentes penais do Estado. São mais de 1.300 penais que poderão ser beneficiados com o visto através deste conselho, e também 2.400 agentes que trabalham nessa área aqui no estado do Paraná. Mark, escola.
Obrigado, Simone Giacometti, pelas informações. Qualquer novidade você volta a nos chamar, por favor. Então é isso, tá aí um balanço da gestão Ratinho Júnior até aqui, 100 primeiros dias, né? 3 meses e meio praticamente aí, né? Tem alguns números. Eu entrevistei ele na semana passada, ele estava com todos esses números da ponta da língua, a impressão até que ele decorou lá a cartilha para poder repeti-los. Mas tem a questão da estrada BR-277 que não pode ser esquecida. Claro que a estrada é uma rodovia federal, é de alçada da União esse tema, mas áreas do setor produtivo já cobram o Palácio Iguaçu por uma postura mais proativa em relação a isso. Há a discussão nesse momento em que o Estado peça ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ lá em Brasília, uma espécie de intervenção às avessas, né? Para explicar para o ouvinte e para quem está acompanhando pela live. A Constituição Federal prevê ali alguns casos de intervenção, sempre de cima para baixo. Então, se prevê lá que a União faça intervenção em estados e em municípios, dependendo da situação lá específica, né, e que os estados façam intervenção em municípios. Esses são os casos previstos. Mas há na jurisprudência, né, pelo menos é o que entendem alguns juristas, caminhos para que nesse caso em específico, como a União não está entregando um serviço de qualidade, aliás, a estrada está bloqueada, volta e meia, né, a obra lá está lá por fazer há vários meses, nesse caso específico o Estado poderia pleitear judicialmente o comando, a administração da rodovia que é a federal, na verdade até retomar, porque até bem pouco tempo atrás havia um convênio que repassou a rodovia BR-277 ao Estado do Paraná. O Estado perdeu o poder de mando da rodovia quando os contratos do pedágio se encerraram. Então o Estado retomaria a administração da rodovia, faria as obras e aí, em um segundo momento, aí o Paraná poderia tentar ali reaver os recursos que empregou na reconstrução da estrada. Mas por que isso? Porque o governo federal, primeiro, que já deu mostras aí que não está muito preocupado com a situação, e segundo, porque interessa ao Paraná, né? Interessa a todos nós que a nossa rodovia, que liga ao litoral do estado, que liga ao porto, que liga a toda a região lá, seja recuperado o mais rápido possível. Então, diante do descaso, não tem outra palavra para falar aqui, do descaso do governo federal, o Paraná, como estado, entraria com uma ação para tentar aí resolver o problema. O governador disse que realmente recebeu a ideia, mas que não tomou nenhuma atitude ainda, porque ele está na confiança do que prometeu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele, que é isso mesmo, filho do Renan Calheiros. Ele prometeu que vai resolver, o governador está esperando ainda. Vamos ver até quando o governador vai esperar. Até agora não temos novidades, é importante falar isso. Aquele trecho lá em que houve o afundamento da pista, tá lá. A obra foi até declarada emergencial, mas até agora não tem máquina trabalhando e eles não sabem nem direito como vão fazer a obra de recuperação dali. E a gente continua acompanhando, inclusive, as promessas de prazos do DENIT, e também o DENIT deu mais 3 meses, pelo menos, né, Mike? Desde que a obra foi declarada emergencial, no caso. E, portanto, o governador também havia dito há pouco tempo atrás que 31 de março seria o prazo máximo para ele. Ele jogou um pouquinho mais à frente, inclusive no bate-papo que teve com você na semana passada, com exclusividade aqui nos microfones da Pan News. Então, o que nós não podemos mais é suportar tantos prazos que acabam não sendo realizados ou não sendo cumpridos. Então, o paranaense precisa de pelo menos respeito nesse sentido de rodovia, porque ontem muita gente mandou mensagem para mim no meu Instagram ontem à tarde, dizendo que demorou de Ponta Grossa, Mike, para você ter uma ideia, a Curitiba quase 3 horas e meia. Uma viagem que você leva 1h20 com o trânsito fluindo, mas 3 horas e meia de Ponta Grossa a Curitiba chega a ser um absurdo. Então o Paraná está sendo vítima assim, de um boicote. Você estava procurando uma palavra há pouco, né? O que está acontecendo com o Paraná. Para mim, acho que não tem outra senão um boicote. Inclusive aqui na nossa live, Mark, falando com os nossos ouvintes, na nossa live tem bastante gente assistindo, pouca curtida, estou esperando a curtida de todo mundo, o Mark também. No Jovem Pan Grupo RIC, quem teve os melhores 100 primeiros dias? Ratinho Júnior ou Luiz Inácio Lula da Silva? Responde a enquete lá pra gente. Por enquanto, a parcial tá dando 90% pro Ratinho e 10%
pro Lula, Mike? Olha só, Escola, é isso mesmo, é boicote, pode ser boicote, mas é um desleixo, um desprezo, abandono, displicência, é tudo, né? Você vê que é uma estrada que é importante para o país, tanto que é uma BR. É a estrada do Mercosul. Eu vejo tanto a esquerda falar da importância da integração latino-americana, da importância do Mercosul, que a estrada mais importante para o Mercosul do que a BR-277, ela liga a tríplice fronteira às capitais brasileiras, ao eixo do litoral brasileiro. Quem que vem de Foz do Iguaçu até Paranaguá? É a BR-277. E você vê que antes os problemas estavam mais localizados no litoral do estado. Falamos aqui bastante sobre isso, inclusive. Agora, já começam relatos de problemas graves na região de Ponta Grossa. Também há relatos de problemas na região de Guarapuava. Então, os famosos lotes 1 e 2, né, que é o 41 e 42, sempre pense aí com a lógica do DDD da telefonia. Então, lote 1 e 2, lote 1, Curitiba e Litoral, lote 2, Ponta Grossa e Guarapuava e região. Então, esses lotes aí que deveriam já estar mais adiantados, né, é onde estão os principais problemas nas rodovias nesse momento. E vai piorar, porque uma coisa que não tem manutenção, o buraco vai aumentando, o asfalto vai desaparecendo e a gente vai só relatar mais e mais problemas aqui. E o problema, Escola, a gente não vê avanço. Vem uma volta e meia, alguém dá um prazo ali, prazo padrão DENIT, que eles não cumprem, né? Segundo DENIT, essa obra ia ser entregue antes do Natal. A obra das pedras que rolaram lá na estrada, nós estamos já depois da Páscoa e um dos trechos não foi entregue até hoje. Isso depois o governo assumir as obras ainda, o governo do estado. Então não dá para confiar mais. O segundo ponto, a falta de manutenção, Escola, é cair de um buraco para entrar em outro. Tá? É quase impraticável já alguns trechos ali na região, principalmente da PR-151, que liga Ponta Grossa ali para Castro, Piraí do Sul, Jaguaraíva. Tá impraticável a estrada, estão esperando o quê? É por isso que já começa o movimento, principalmente do setor produtivo, que fala, não dá mais. Então, já que o governo federal não faz nada, vamos nós aqui no Paraná fazer o que é preciso e depois cobrar a conta de quem tiver que comprar. Já há empresários de Escola, inclusive dispostos a bancar a obra. Eu pago, depois vocês dão jeito de me ressarcir com incentivos fiscais de alguma forma. Mas tamanho é o desespero. Não sabemos nem se juridicamente seria possível fazer essa construção, mas o desespero já é tão grande que eles estão falando, a gente paga. Sai do meu bolso, né, mas resolve o meu problema porque estamos perdendo muita grana. O desespero é mais ou menos aquele, faz uma vaquinha aí, vamos resolver nós. Sabe o que me lembra? Quem é professor de escola pública sabe bem do que eu tô falando. Sabe quando o professor fica desesperado que não tem papel para imprimir prova do aluno e ele tira do bolso? Mas antes, né, era uma situação difícil e triste como é só na escola pública. Agora a gente vê nas estradas do Paraná.